Olá, eu sou Marcelo Siqueira, estou aqui para apresentar aos senhores os ODS e as relações com inovação e impacto social. Eu sou Marcelo Siqueira, sou nascido numa cidadezinha do interior do Mato Grosso do Sul, Dourados, uma cidade com 200 mil habitantes. Porém, desde muito jovem, eu sempre tive uma vontade de empreender, de criar soluções, venha ajudar as pessoas. Desde muito jovem eu também tive uma facilidade com tecnologia e foi a área que eu escolhi para trabalhar. Acabei trabalhando em várias grandes empresas do Brasil, fui morar na Europa durante alguns anos e acabei trabalhando em grandes empresas lá também. E acabou me dando uma bagagem de visão cultural, uma visão mais plural, e isso acabou me agregando e me dando muito mais vontade de ajudar o ser humano. O que são os ODS? Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Eles foram definidos numa agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015. Foram muito bem definidas, foram criados 17 objetivos e 169 metas para serem atingidas até 2030. Faz pouco mais de 5 anos que foram criados, parece pouco, mas nós já estamos bastante atrasados para atingir algumas delas, que algumas delas precisam de um bom tempo para você chegar a atingir, como energias sustentáveis, como energia renovável. Elas são muito bem definidas, mas eu acredito que nós estamos um pouco atrasados já para poder chegar a concluí-las todas no 2030. Sendo talvez bastante pessimista, acredito que a gente não vai conseguir atingi-lo. Mas basta relembrar que esse tratado foi assinado em 2015 e grandes empresas já estão chegando a fazer acordos hoje só com empresas também que defendem os ODS, que pelo menos atingem alguma delas. Então, se falando em economia, a gente precisa estar muito atento a isso e ver se a sua empresa tem, ou pelo menos tenta atingir alguma dessas ODS. Essas são as 17 ODS, como eu falei agora há pouco, que ela vai desde a primeira com a erradicação da pobreza, passando por várias outras muito interessantes, como Fome Zero, saúde, educação, igualdade de gênero e várias outras muito interessantes. Mas vamos lá, quais as importâncias das ODS? Os ODS são importantes para fortalecer uma cultura de sustentabilidade ambiental e social, tanto nos governos quanto nas empresas. No universo corporativo, esses objetivos tornam os negócios muito mais eficientes, responsáveis, transparentes e até mais competitivos. Então, adotar os ODS, as metodologias ODS, são realmente um papel relevante para a mitigação de riscos importantes, tanto para o meio ambiente quanto para os recursos naturais, além de contribuir com a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida e realmente a gente tentar salvar esse nosso planeta, porque infelizmente ou felizmente é o único lugar que nós conhecemos para viver. Então vamos falar um pouquinho sobre a economia. Eu gostaria de mostrar a economia Donut. Ela é relativamente nova, não sei se todos os senhores conhecem, mas aconselho todos vocês a conhecer um pouquinho mais sobre a economia Donut, que foi criada pela economista inglesa Kate Raworth. Mas antes, o que é economia? A economia mundial ela é pautada no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é uma forma de medir o crescimento de um país, tá? Esse crescimento ele é exponencial e infinito, onde não diz como foi esse rendimento, tá? O que realmente aconteceu para poder você produzir mais. Isso propiciou uma coisa completamente desigual no mundo. Podemos lembrar que 1% da população mundial detém 50% de toda a riqueza do mundo. Então nós tornamos completamente desigual com tudo isso. Não estou dizendo que produzir, ter empresa pautado por economia é algo errado. Porém, muitas vezes ela acaba sendo desigual por uma questão ou outra. Se nós pararmos para pensar, iremos lembrar que sempre houve insegurança econômica. Tá? Todos os governos sempre pegam por precisarem crescer. Todo ano você mitiga e você necessita de um PIB maior. Então, assim, é um crescimento sempre exponencial, sempre procurando mais e mais crescimento. Durante muitos anos, isso não foi pensado nem um pouco sobre o impacto ambiental que isso possa ter. Então nós estamos vendo hoje aí vários problemas mundiais de aquecimento global e tudo mais, mesmo pela forma econômica e distrativa de tudo mais.
Isso não é um papel de ecochato não, tá? Não estou aqui para dizer para vocês uma coisa mais ecológica, não. Eu estou falando de economia de verdade. A partir do momento que a gente pauta uma economia extrativa e só extraindo, sem ter um limite nem nada, vai chegar uma hora que isso acaba, né? E o mais bacana da economia Donald é que ela pauta todos esses lados. Tá? Ela vê tanto a necessidade básica do ser humano, que vai desde água, renda, educação, saúde, alimentação, que são as necessidades básicas para um ser humano sobreviver. Tá? Ela tem ali a primeira faixa verde, que é a base social, que ali é o mínimo que um ser humano deveria ter de todas essas necessidades. Tá? Ela tem esse centro da rosquinha do Donald, que é o lugar seguro e justo para a humanidade. Então esse seria o local que todos os seres humanos deveriam estar. Tá? E ali em cima nós temos uma outra faixa verde escura, que é o limite ambiental máximo. Então assim, você pode sim extrair, usar água, você pode extrair combustíveis fósseis, porém você tem um teto limite, que isso vai impactar na mudança climática, tá? Isso vai acabar com o uso da água doce. Então isso é o limite máximo. Então isso é muito interessante, porque daí você tira aquele medidor básico, que seria o PIB, o Produto Interno Bruto, e você passa para um medidor humano, pessoas, o quanto essas pessoas estão bem. Então assim, é muito interessante. Tem um exemplo que a própria Kate utiliza, que eu já ouvi algumas vezes, que é se falando do próprio ser humano. Marcelo, eu nasci pequeno, alguns centímetros, e durante o longo da minha vida eu fui crescendo, eu fui consumindo, fui comendo, fui bebendo, fui me desenvolvendo a um determinado tempo. Chegou aos meus 18, aos meus 20 anos, que eu cheguei na minha altura que eu tenho hoje, e talvez na minha estatura corporal, que eu basicamente tenho a mesma estatura corporal, tanto gordura, massa, que eu tenho desde os meus 20 anos. Então eu cheguei nesse teto limite. A partir daí, tudo que eu adquiro é para mim me manter, ou deveria ser para me manter apenas. Então eu não preciso consumir mais. Quando eu era mais jovem, eu tinha um organismo que precisava, então por isso que a gente sempre brinca, quando você é mais jovem, você come mais e quase não engorda, seu metabolismo é mais rápido e tudo mais, porque você está se desenvolvendo. Então, essa economia prega muito isso. Você pode sim extrair para desenvolver um país, para desenvolver uma sociedade, um grupo, porém, você não pode passar o limite. Tá? Tem um limite sustentável, tem um limite máximo. E aí, esse limite é bacana, porque daí você pode puxar outras pessoas. Então, assim, eu cheguei ao ponto que eu consigo manter a minha comunidade. Para que eu vou ter mais? Para que a minha comunidade precisa ser muito mais rica? Você tem hoje, pautado nas pessoas mais ricas do mundo, pessoas ali que têm dinheiro para várias gerações futuras. Para que isso? Até essas pessoas que estão nessa lista já estão começando a pensar que não é bem isso. Já doam para caridade, já fazem trabalhos sociais e tudo mais. Então, assim, eu gostaria de trazer essa reflexão para os senhores do que a economia é de verdade, o que no mínimo ela deveria ser de verdade, ok? Continuando aqui, parece até uma utopia isso tudo que eu estou dizendo aqui, parece um papo de ecochato e tudo mais, mas não, é um papo de quem gosta de economia, um empresário que realmente quer repensar um pouquinho melhor na questão um pouco mais sustentáveis, lembrando das ODS, lembrando de várias iniciativas sustentáveis. Essa é uma foto muito bacana. Eu acabei de falar sobre que parece uma utopia, mas não parece uma utopia. Esse ano, a Kate foi convidada pela prefeita de Amsterdã, na Holanda, a capital da Holanda, para aplicar a economia Donald na cidade da Holanda. Um dos primeiros exemplos bem interessantes que eles se depararam, e a Kate veio ajudar a resolver, foi que a grande falta de moradias na cidade de Amsterdã. Não tem moradia. Eles viam muita população reclamar dizendo que não tem moradia. E aí eles falaram, ok, qual que é o intuito quando um prefeito ou um governante diz, olha, não tem moradia? O que ele faz? Ele cria novas moradias, vai lá e constrói novas casas. E aí fizeram esse pensamento, fizeram esse projeto.
vamos lá, vamos construir um novo bairro com várias casas, um condomínio social, bacana para as pessoas viverem. E a Kate chegou, ok, então tá bom. Então vamos analisar qual é o impacto disso? Qual é o impacto real de criar um novo bairro? Ela foi lá e viu que para criar um novo bairro, talvez eu vou ter que desmatar uma floresta, vou ter que criar todo o saneamento básico, vou ter que criar, levar água, vou ter que fazer asfalto, vou ter que fazer muitas interações naquele ambiente, degradando o ambiente e sim falar na questão financeira, para poder criar toda essa estrutura. Além dos prédios, além das casas, toda uma estrutura está envolvida nisso, que são estruturas básicas para o ser humano sobreviver. E hoje o saneamento básico está completamente ligado à saúde básica, então tudo isso tem que ter. E eles viram que tanto o impacto financeiro quanto o impacto no meio ambiente não era interessante. E aí, tá bom, vamos ver então qual é a alternativa para mim não fazer isso tudo, não gastar tudo isso. Qual é a alternativa? Eles acabaram descobrindo que na cidade de Amsterdã tinha vários prédios no centro desocupados. Parados, jogados e tudo mais, alguns para alugar com preços muito altos e tudo mais. Então o que eles descobriram é que não é falta de moradia tinha, só essa moradia não chegava a quem realmente precisava, talvez por preço, talvez porque a pessoa não queria alugar e várias outras alternativas que acontecem em todas as cidades do mundo. Na minha cidade eu já vi muito isso, prédios no centro fechados, não sei se estão abandonados, não sei se estão para alugar, o que for, mas grandes prédios fechados. E o que eles fizeram? Eles foram lá, o governo subsidiou, desapropriou alguns, comprou. O que desapropriar não é simplesmente tomar, tá? É ir lá e comprar o prédio, forçar a pessoa a vender porque ela não está utilizando. E nisso elas transformou em uma moradia mais popular, uma moradia um pouco mais barata e resolveu o grande problema que era de Amsterdã, de ter a falta de moradia. Então assim, às vezes soluções elas estão muito mais simples, muito mais próximas do que nós pensamos. Isso tudo é economia, tá? Isso tudo são visões econômicas muito interessantes. O que é inovar com impacto social? Falamos bastante de economia, falamos das ODS, falamos de todas essas formas de talvez até uma mudança de paradigma, mas por que inovar com impacto social? Mas antes, para contextualizar, eu gostaria de responder uma pergunta. O que é inovar? Uma definição pessoal, inovar é amar ao próximo e com isso ter a força de vontade para criar algo simples e inovador que possa sanar um problema e também facilitar a vida de muitas pessoas. Então essa seria uma definição muito interessante do que é inovar, e inovar com impacto social é muito isso, é visando pessoas, é visando o social, é visando talvez o meio ambiente, a necessidade de pessoas, a inclusão de pessoas e tudo mais. Eu acredito muito, tá na moda, mas eu particularmente gosto muito da palavra empatia, tá? Que muito diferente de você entender os problemas das pessoas, é você ter empatia com o problema das pessoas. É você se colocar de verdade no lugar das pessoas e com isso você sentir o que essas pessoas estão passando. Não é só entender, olha, eu entendo que você não está bem, eu entendo que você está com fome, eu entendo que você precisa morar num lugar digno, eu entendo tudo isso, mas não, ter empatia, eu sentir a mesma coisa que alguém sente quando está com fome, eu sentir a mesma coisa que alguém sente quando está morando num lugar insalubre ou não tendo necessidades básicas, como saneamento, saúde e tudo mais. Isso é ter empatia, é você sentir de verdade o que essas pessoas precisam. E só com uma empatia a gente pode realmente mudar isso tudo. Mudar inovando, mudar cobrando dos governantes e tentando realmente ter uma vida melhor. E os negócios de impacto social ele tem muito essa visão, tá? Você vai lá e sente, você tem a empatia do que está acontecendo e com isso você cria algo para sanar aqueles problemas e para ganhar dinheiro, porque nós estamos falando de empreendedorismo. Empreendedorismo não é feio em ganhar dinheiro. Não estou falando aqui simplesmente de uma ONG, uma ONG que não tem fins lucrativos. Nós temos hoje o CIP ou várias formas de empreender com impacto social visando realmente as pessoas, visando resolver problemas sociais, problemas de necessidades básicas,
mas ao mesmo tempo não é feio ganhar dinheiro. Então esse empreender com impacto social é muito isso. É você pensar, colocar o cidadão, o meio ambiente, as necessidades de primeira visão, mas ao mesmo tempo ganhar dinheiro com isso. Um dos exemplos mais bacanas que eu conheço de inovação e impacto social, eu acredito que alguns já conheçam, esse é o Muhammad Yunus. Em 2006 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter criado o Grameen Bank. Em torno de 1970, na década de 70, ele era professor e como professor ele estava vendo que o país dele, que é a Índia, estava completamente dominado por agiota, onde a população deviam para todos esses, pegavam dinheiro emprestado, não conseguiam pagar. Ele criou o Grameen Bank, que foi o primeiro banco mundial especializado em microcrédito. Tá? O que ele fazia? Ele ia lá e emprestava pequenas quantias, tá? Um microcrédito de verdade. Às vezes a pessoa precisava sanar um problema básico, precisava algo de saúde ou uma necessidade básica de comida de verdade. Iam lá e tomavam um empréstimo com ele, sem garantia, sem nada, só dizia que ele precisava de um valor X de empréstimo e depois ele ia pagando mensal, devolvendo aquele empréstimo. O Grameen Bank está em várias partes do mundo e até hoje nós estamos falando aí de quase 50 anos que está trabalhando e continua. Eu acho muito inspirador e aí muitos projetos que eu participei e até os que eu participo hoje, a gente leva muito em consideração algumas premissas que o Yunus criou, que é realmente pensar no ser humano, nas pessoas que realmente precisam. E pensando, inclusive nisso, a gente criou esse novo projeto, que é o projeto que eu estou encabeçando agora, que eu estou debruçado, que é o Moai. O Moai é uma forma de economia colaborativa, economia social, onde as pessoas criam grupos de financiamento e se ajudam. Não é um banco, não é uma financeira, a gente não diz quanto que a pessoa deve pegar, a gente não analisa crédito de ninguém, até porque não somos nós que emprestamos. A ideia é que as pessoas criem seus próprios grupos e financiem entre os amigos, entre pessoas de confiança. Ela é baseada no modelo oriental, que existe há mais de 1500 anos, é considerado como o primeiro modelo de financiamento do mundo, e ele foi largamente utilizado pelos orientais quando migraram para outros países, para iniciar suas novas vidas, principalmente no pós-guerra, quando as pessoas saíram muitas vezes sem contato com familiares, sem nada, e tinham que criar sua nova vida nesse novo país que ela migrou, porque o nosso intuito realmente é realizar novos sonhos, pequenos sonhos, sonhos interessantes, e queremos criar uma comunidade mundial onde pessoas ajudam pessoas de verdade. E para finalizar, eu gostaria de deixar essa frase para vocês, que é do filme Quem Se Importa, é um filme não brasileiro, eu até citei alguns pedaços dele, que é da Mara Mourão. É um filme muito interessante. Não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que te faz se sentir vivo, porque o mundo precisa de mais pessoas que se sentem vivas. Essa frase é do filme Quem Se Importa, de Mara Mourão, que eu particularmente acho muito interessante. Obrigado, até mais.